aqui na cidade de Maracajá. Estamos aqui na residência do irmão Léo, da irmã Dulcineia. Estamos aqui para contar a história da Assembleia de Deus de Criciúma, os seus 85 anos, que hoje tem como pastor presidente pastor Roberto Ovaile. A Assembleia de Deus de Criciúma está localizada em frente à Praça Maria da Silva Rodrigues, onde leva o nome da primeira crente da Assembleia de Deus de Criciúma. A Assembleia de Deus fica na rua Duque de Caxias, número 9, e mais conhecida como a Igreja do Relógio, com as mais de 70 congregações espalhadas pelos bairros. Tem feito um trabalho evangelístico desde esses 84 anos. Muitas almas renderam-se aos pés de Cristo e o Evangelho vem prosperando e crescendo para o reino de Deus. E hoje nós vamos entrevistar aqui, está conosco aqui irmão Léo, irmã Dulcineia, irmã Eva, e eles vão contar a história aqui, parte da história da cidade de Maracajá. Por que Maracajá? Porque em Maracajá pertencia à cidade de Criciúma, toda esta região, desde o Guatá, lá no pé da serra, até aqui Maracajá, era cuidado pela cidade de Criciúma, Assembleia de Deus. Então é um prazer, é uma alegria poder estar aqui junto com vocês, e desde já queremos agradecer a disponibilidade, o carinho de vocês, de nos receber, eu, o pastor Marcos e o presbítero Anderson, que trabalha no apoio, na câmera, na foto. Então, nós louvamos a Deus por esta família querida e abençoada nesta cidade. Então, vamos conversar um pouco sobre a história da Assembleia de Deus de Criciúma. Aqui no Maracajá, vocês lembram quando começou, qual o ano, qual a década, que começou as atividades aqui, que começaram a evangelizar aqui esta cidade? Mas que década foi, mais ou menos? Os seus pais tinham quantos anos? Meus pais eram novos, né, irmãos? Eram novos na época? Era na época. Já tinha 50, eu acho, 55 anos por aí, 50 anos. Minha mãe também, na época, né, quando começou. Uhum. Mas a década mesmo eu não lembro. Tá. E aqui começou, os cultos começaram nas casas, ou equipes vinham fazer culto de fora. Como é que começou a parte do evangelho aqui em Maracajá, ou não sei se foi no interior? Vocês estavam me falando ali num lugar, começou... Nós irmãos estão se perguntando aqui em Maracajá. Maracajá, nós vamos falar de Maracajá, região. Mas começou os cultos na casa do meu pai mesmo, era os cultos na casa do meu pai. Depois nós fazíamos assim nos irmãos também, né, irmão, no ar livre, aqui em Maracajá, assim. Depois fizeram a igreja também, né, uma igrejinha de madeira. Tá. Então começou na casa do meu pai. Seu pai começou os primeiros cultos da Assembleia de Deus, que era cuidado aqui, atendido por Criciúma. Os irmãos vinham de lá para fazer o culto aqui. Tá? E vocês lembram de alguém de Criciúma na época que vinha fazer os cultos aqui? Um nome de uma pessoa, de alguém? Um pastor, um presbítero? Vinha irmão, pastor, irmão Orlando Brasil. Orlando Brasil. Vinha o irmão... Ai, meu Deus. Aquele que falava que a assinatura era Tadeu, irmão... Dídimo também, mas que eu falei. Sim, presbítero Dídimo. Vinha quantos, né, irmão? Só agora a gente não lembra. Sim, irmão, sim. Porque faz muito tempo. No começo, eles, pastor Orlando Brasil, Dídimo, vinha atender aqui. Vinha quase todo domingo, fazer de os semana cultos. era. Sim. Também, né? Irmão Orlando Brasil, já falei. Vocês lembram de quem era o pastor presidente na época de Criciúma que atendia aqui? Ai, Jesus. Quando começou? Não era o pastor Borba? Pastor Borba? Não era o nome dele mesmo? Pastor Borba foi um dos pastores presidentes. Borba era...
de Criciúma? Ai, parece que era ele, É. na época. Tá. Não era Arthur Montanha, não? Arthur Montanha vinha Arthur depois? Montanha era antes, né? Acho que foi Atendeu bastante também. antes. O Arthur Montanha também atendeu. Vinha Pastor sempre Montanha aqui, também? vinha também. Atendeu aqui também. Atendia. Uhum. Eles vinham, na época, eles vinham aqui atender, eles vinham de... Já tinham carro, vinham de moto. Como é que eles atendiam o trabalho aqui? Tu tinha carro. Tinha carro já, né? né? Tinha. Uma caminhoneta. É. Então, não era trem? Falou quem falou que vinha de trem? Eles vinham, tem o irmão dele, e mais outros vinham de trem, né? Vinha e voltava no outro dia. Ah, eles vinham de trem até aqui, Algum deles. faziam o trabalho e depois voltavam É. no outro dia. Certo. Era muita dificuldade. Era com muita dificuldade, né? Isso que eu ia perguntar para vocês. Aquele tempo existia muita perseguição também, tudo era muito difícil, né? E vocês lembram, assim, de alguma perseguição, alguma coisa que aconteceu que marcou a história? Vocês na escola, né, que tu contava que vocês apanhavam. Não, Ah, mas das isso lá crianças. isso lá na Garajuba. Pois é, mas ela é região. A Garajuba, essa Garajuba Inclui, pertence inclui Maracajá, né? Ah, então eu também já posso... Ela Pode. era muito perseguida na escola. Aí Pode lá, falar. pastor, tinha uma casinha da minha tia, que ela fazia o culto, né? Ali na Garajuba. E ela fez uma pecinha pequenininha assim na frente para fazer os cultos. E a pecinha, ela dormia atrás, ela se governava ali. Mas aí, não sei se o pastor lembra, eu vi falar no obreiro Antônio Vitor, que já faleceu. Ele vinha sempre ali e dirigia os cultos. Nunca me esqueço daquele. Ele era obreiro na época. Não sei se era presbítero, auxiliar. E eles tinham aquele costume, pastor, de abrir a igrejinha, era muito calor, né? E eu começava a orar, não acendia a lamparina, né? Vela, não sei o que tinha na época. E o poder de Deus caía na escuridão, né? Tudo escuro. E eles entraram com aquele reino, surrando todo mundo. Surrando a minha irmã, cortou assim nas costas, assim, né? Minha criancinha, tadinha. E a filha do irmão Antônio Vitor também ganhou um arranhaço. Era um reino assim, tipo aqueles de animal, irmão. E meus irmãos, 2 irmãos que tinham mais velhos, conseguiram fugir, né? Eles eram mocinhos. Eu tinha uns 12 anos, mas eu lembro. Fugiram, rasgaram a roupa tudo, embaixo de uma cerca de arame, que eles passaram. E eles com aquele jeito, irmão, sovaram a minha tia, a minha mãe e meu pai, eu não lembro se apanharam. Mas a minha tia, que era irmã da minha mãe, apanhou muito. Tá descansando, tadinho. E isso, eles faziam isso por causa do Evangelho. Evangelho. Era um tal de Licidônio que tinha ali, né? Sim. Ele era quarteirão na época. E mandou os capangas dele fazer aquilo ali mesmo. Eu nunca me esqueço daquilo ali, ixi, coisa muito triste. E eu era novinha, eu tinha uns 12 anos, mas eu lembro. Toda essa perseguição. Tudo Meu perseguição. pai morava lá pertinho da igreja. Eu morava, não, nós estávamos tudo na igreja esse dia, né? Nós estávamos na Pois é, igrejinha, eu morava morava. pertinho, né? Aí morava ali. Mas esse dia nós estávamos tudo na igreja, né? Reunidos. O irmão Antônio Vitor também, ali orando. Mas não acendia uma vela, aí eles entraram, irmão, tudo escuro, né? Tudo orando, tudo gritando, tudo falando língua, tudo. Naquela época era uma bênção de Deus, né? Aí fizeram aquilo ali. Aí, a cabo de uns 15 dias, botaram fogo na casinha da minha tia. Eles mesmos. A sua tia era... É a irmã da falecida minha mãe. Era crente. Era crente. Nossa. Essa minha tia, pastor, ela não sabia ler nem escrever, mas ela tinha a Bíblia na cabeça. Muito crente. Maria Bertolina, o nome dela. Maria Bertolina. Maria Bertolina, morreu com quase 100 anos também. Muito crente. Né? Por onde ela andava, ela evangelizava todas, era crianças, era adultos, era jovens. Ela não se envergonhava de falar de Jesus. Ganhava almas para Jesus. E a mãe contava, o pai, né, que ela vivia apagando, jogando água para apagar o fogo. Era também. E eles dando tiro e dando Oh, tiro, meu e ela Deus. enfrentou. Enfrentou com toda. Não esqueço daquilo. Só a graça de Deus, né? Isso foi no início do... que começou Isso. o trabalho aqui. Eu acho que foi no Na início, né? região, essa- né? E gente até, pastor, que a gente conhecia lá, né, na Garajuba, tudo, né? Uhum. Eles entraram também nisso aí, fizeram essa barbaridade com os crentes. Ai, meu Jesus E amado. eu acho que nunca teve justiça, né? Não, ele Pelo era menos não se ouviu falar nada. ele era né? um quarteirão, né, desse dono, ele que mandou. Tá. Ele que mandou. Ele tá prestando conta também. Então essas
a dificuldade, né, do evangelho na época, vocês enfrentaram, os pais enfrentaram, né? Enfrentaram aqui para pregar o evangelho, para hoje chegar onde chegou. Aí veio pra cá, né? Isso. É por isso que nós estamos contando a história da Assembleia de Deus de Criciúma, para que esses testemunhos que nós estamos ouvindo aqui, talvez você que vai estar vendo essa filmagem, esse documentário, vai estar lendo o livro, não sabia disso, né? Que nós estamos ouvindo aqui. Então isso faz parte da história da Assembleia de Deus de Criciúma e também aqui desta cidade chamada Maracajá, em Santa Catarina, que ela pertencia também à cidade de Criciúma. E mais perseguições vieram no decorrer do tempo, né? Porque era muito difícil, né? Sobre esse teu sobrinho também, que nasceu, né? Porque a tua irmã era evangélica, eles não deixaram sepultar o bebê. Era um feto, na verdade, né? Sim. Nasceu antes do tempo, só porque eles eram evangélicos, não deixaram sepultar o bebê no cemitério católico. Daí, sepultaram atrás da nossa igreja, que na época era uma igrejinha de madeira, né, Léo? Agora não, é material, né, claro, né? Mas assim, ó, ficou uma coisa tão marcada, porque eles tinham muita raiva, né, dos evangélicos, né? Sim, sim. Que na época era o seu Ângelo. Ângelo Daroz, né? Que era o delegado aqui. Daí por isso, pastor Marcos, foi construído um cemitério evangélico. Até alguém pergunta, mas por que tem 2 cemitérios num município pequeno? Mas é por esse motivo. E tem até hoje? Tem até hoje. Os evangélicos são Separados. São sepultados separados. Bem pertinho, né? Entra num e entra no outro. Assim. Bem pertinho. Daí na época o meu pai e a tua mãe, né, Léo? E a falecida irmã Ana, do falecido Pedro Anselmo. Ajudaram, compraram um terreno aqui do seu Celso, do falecido Celso, que era o Celso Freitas, né, que era os mais... E compraram esse terreno bem pertinho do cemitério católico e foi feito um cemitério evangélico, porque eles não deixavam construir por causa de tanto pavor, né, que eles tinham dos evangélicos. Esse cemitério leva o nome de cemitério evangélico? Leva. Esse é o título do nome desse cemitério. Tem a escritura, tudo certinho, né? Da igreja, né? Eles botam até gente católica também. Agora, ultimamente, porque na verdade nunca foi cobrado nada, né? Daí, ultimamente, eu tenho até pessoas ali que não são evangélicas. Daí, meu pai, enquanto era vivo, ele que cuidava, sabe? Ele que zelava. Depois ele ficou envelhecendo, daí a gente também cuidou um pouco. E agora a gente... Mas agora a prefeitura é que está dando uma olhada, sabe? Sim. Mas não se paga nada. Ele se tornou público daí. Se tornou público. E a primeira igreja construída aqui era uma casinha de madeira? Foi feita uma casinha de madeira? É onde é a atual igreja, não? Ali mesmo. Onde está a atual igreja hoje? Até foi feita uma igrejinha mesmo. Igreja de madeira, ali mesmo. Depois foram reformando, Na época que foi construída essa igrejinha, que daí começou a atender os cultos na igrejinha, né? Antes era atendido na casa do seu pai. Meu cunhado sabe, Mas na época, quem era o obreiro aqui? Porque provavelmente já tinha o responsável. Vinha de lá, né, irmão? Vinha de lá? Era terça-feira, culto de doutrina que eles falavam. Vinha sábado, vinha domingo, já dormia na minha mãe, já ficava ali para domingo. Tinha escola dominical. Minha mãe hospedava muitos obreiros, porque eles vinham de trem, né? Era feita uma escala lá, então, não tinha um obreiro fixo Eu aqui, acho que era assim, né? Eu acho que era uma que escala. atendia aqui. Depois é que aconteceu isso aí, obreiro fixo, mas até essa data vinha de lá. Até quando era igrejinha de madeira, era de lá. Quem era o marido da Terezinha, da nossa irmã, que era pastor na época? Mas ele era da igreja da Terra. Ele foi de outra igreja. E a minha mãe também passou muito luta aqui, né? Essa perseguição, né? Perseguição. Nós tínhamos armazém, né, na época. Sim. E o padre ali até proibia os crentes do povo comprar aqui, né? Porque nós éramos protestantes. Protestantes. E aí terminava a missa ali, ele falava lá, né? Terminava a missa, ela aqui em casa enchia de mulher, de gente, e vinha contar para a mãe. E o padre tinha falado, né? Mas
cada vez a turma não dá bola no que dizia. Né? Aí cada vez vendia mais. É que a tua mãe, na época, ela fazia parte da, como é que é? Mariana, que eu não entendo nada. Eu nasci no lar cristão, né? Mas ela contava, né, Léo? Parece que vocês contavam que ela fazia parte das Marianas. Quando ela aceitou Jesus, eles se revoltaram todos, né? Daí eles eram muito conhecidos. Ah, não compre mais no armazém da Dona Maria, que era a mãe dele, né? E Não uma foi por isso que coisa, fecharam. Né? Não foi por isso. uma pergunta. Na época os seus pais, eles como se converteram? Como foi a conversão? Porque eles foram os pioneiros aqui, né? Pastora, Eles chegaram a contar isso para vocês? A minha mãe, ela contava sempre que ela começou a ler a Bíblia, né? Foi muito também assim. As amizades desprezaram ela, brigavam com ela, as amigas, os parentes, por causa que ela estava lendo a Bíblia, né? E ela aceitou Jesus porque eu tinha acho que uns 5, 6 aninhos de idade e apareceu uma enfermidade nos rins, né? Ela contava. E eu ficava só na cama sentadinha, não comia, não dormia, não chorava, inchada. E ela lendo a Bíblia, começava a ler a Bíblia, orar e chorar. Se converteu, irmão, Jesus me curou. Foi através disso aí. E meu pai era muito contra, mas eu gostei dela, consegui ganhar meu pai. E até hoje, partido salvo, que eu tenho certeza, de servir a Jesus. E Jesus me curou e ela aceitou Jesus através da minha... Jesus fez O milagre que na minha Jesus fez. vida. É que quem evangelizava a mãe, eu lembro que era a tia Bila. A tia Bila era irmã da mãe, morava em Tubarão. A mãe contava que essa tia Bila, quando vinha visitar a mãe na Garajuva, ela evangelizava bastante a mãe. A Maria, tu conhece Jesus, Maria? Começou a evangelizar assim, né? E meu pai, que naquele tempo eles falavam que quando uma mulher se convertesse, ia dormir com o pastor a primeira noite, né? Sim, sim. E o pai, né, naquela Sim. ignorância, né, pastor? Uhum. Acreditava, né? E a mãe sofreu muito com meu pai. Nossa! Então, eles colocaram aqui na cabeça dos homens e eles acreditavam que as mulheres já iam trair o marido a primeira noite. E essa minha tia que evangelizou a mãe. E através dela que ela aceitou Jesus, Ela né? entendeu também, né, pastor? Sim, depois tu recebeu a cura, né? A né? Bíblia, certo? Entendeu, né? E aceitou Jesus. E a minha mãe também, o Zezinho, que é filho, né, meu irmão, morava em Tubarão, ele sempre vinha aqui, nós ia lá, né? E ele sempre evangelizava com a minha mãe, né? E lia a Bíblia, mostrava tudo, até que ela creu e aceitou e deixou ali a Igreja Católica e... Conhece as coisas dele, deixa mesmo. Vocês lembram, assim, a gente já ouviu o testemunho ali, na época do pai de vocês, mas assim, vocês lembram, depois que vocês começaram aqui na igreja, quando já construída a primeira igrejinha, de algum testemunho de milagre, um milagre que marcou para vocês aqui na cidade, de alguém, de uma cura, de uma libertação, de uma salvação? Vocês lembram de alguma coisa assim para nós deixar registrado na história? O milagre, pastor, eu posso contar do milagre da minha mãe. A minha mãe, com 39 anos, a minha mãe teve um câncer de útero. Um câncer de útero. A minha mãe teve 13 filhos. Eu sou a mais nova da família, nós somos em 13, tem um que é falecido, né? E aí somos em 12 vivos. E a minha mãe ela sempre contava, né? Porque ela teve um câncer de útero e o médico de Tubarão, na época ele se tratava em Tubarão, porque eu acho que Criciúma nem tinha médico de trem. Eles iam de trem e o médico de lá mandou ela embora para morrer em casa. Então ela sempre contava-se o seguinte, que a Eva estava em casa, que a outra mais velha já era casada. E eu tenho um cunhado que ele já faleceu, ele era pastor na época, casado com a minha irmã mais velha. E Jesus falou com ele lá em Jaraguá do Sul, com esse meu cunhado, que ele viesse orar pela sogra que ela estava para morrer, estava desenganada pela medicina. E ele veio de lá, pegou o ônibus, o trem, não lembro agora no momento o que era, ele veio bem rapidinho. Chegou ali na casa da minha mãe, que ela já morava aqui em Maracajá, na época, né? Ou na Garajuva. Agora isso aí eu não tenho certeza. Eu acho que era na Garajuva, né? Fazia muito culto lá no pai dele, meu cunhado. E ele orou, ele viu a mãe naquele estado ali em fase terminal, né? Na cama, assim, magrinha, na pele, no osso, na fraqueza. Daí ele orou
3, 4 palavras, deu um beijo na sogra, virou as costas e disse, minha sogra, já vou, porque a Terezinha ficou lá sozinha, que era a esposa dele, que é a minha irmã, né? Mas eu tenho certeza que Deus fez um milagre na senhora. Ela sempre contava que desde que ele foi embora, ela recebeu um milagre. Daí chamou a Eva, Evinha, vem aqui fazer comida para mim que a mãe está com fome. Ela sempre contava. E dali, pastor, ela viveu até 94 anos. Olha só. Foi milagre, né? É um milagre, é um milagre. Então esse milagre eu lembro que ela sempre comentava isso pra gente, né? Pastor, assim, você me perguntou, era dos crentes ou de alguém que não era crente, o milagre? Dos crentes, né, irmão? É, de crente. É, sim, sim. Talvez que um crente orou para uma pessoa não também, crente, ou uma pessoa que foi liberta, uma pessoa que estava possessa, alguma coisa. Porque isso é interessante a gente deixar registrado, esses verdade. milagres, esses testemunhos na história. Tu lembra de algum? Eles faziam culto também, mas também nas casas, né? Que, lá dos... Eu já falei, Léo, na Maria Pretinha, né? Não, mas ali também, ali perto onde é o Zé Sangão ali também tinha o irmão, mas não me lembro, ia fazer culto ali, até era tudo umas cadeiras na sala que eles botavam e fazia o culto ali, nós ia daqui lá a pé, né, na casa dele, e depois do culto vinha embora de noite, e tinha na irmã Zema também, que ia ali perto do cemitério ali, fazia o culto ali. Nós também fizemos muito culto. De tarde, era tão bom. Meu Deus. Era muito culto evangelístico, cultos domésticos, né? Era feito na casa dos irmãos, Uma né? bênção. Até eu acho que nesse tempo nem tinha igrejinha, né? Não. Nós fazíamos também na Maria Pretinha, você lembra, né? Lá Lembro. domingo de tarde nós íamos, mas era bom. Na minha adolescência, nós se reuníamos nos matos, rapazes, meninas, que naquele tempo não tinha maldade, né, pastor? Se reunia no mato, fazia culto e orava, e lá Jesus me batizou com o Espírito Santo. Eu tinha meus 11 anos de idade. Olha só que benção, né? Então, nós estamos aqui contando a história da Assembleia de Deus em Criciúma, os seus 85 anos que estará completando. Estamos fazendo esta entrevista para o livro que será lançado contando essa história e também um documentário que vai falar e vai mostrar a história da Assembleia de Deus em Criciúma. Nós estamos agradecidos, queremos agradecer vocês pelo carinho, pela atenção, que a disponibilidade que tiveram de nos atender aqui para contar um pouco aqui da história da igreja e também a história da igreja aqui, Assembleia de Deus, que começou, quando começou aqui nesta cidade. E foi de muito proveito essa entrevista aqui com vocês, contando essas bênçãos que vai servir de edificação espiritual para aqueles que lerem, para aqueles que verem e ouvirem o documentário, que vai ser algo que vai edificar a fé, acrescentar a fé daqueles que vão estar ouvindo isso, porque Jesus, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Foi ontem, no passado, na história, é hoje e vai ser eternamente. Então, muito obrigado a vocês pela atenção e se vocês quiserem mais alguma consideração, quiserem contar mais alguma coisa, vocês ficam à disposição. Talvez não estavam lembraram de alguma coisa agora. Fiquem à vontade. O pastor conheceu o Vânio de Oliveira, né? Vânio, sim. Ele também vinha aqui tempos atrás, né? O Vânio de Oliveira também vinha. O pai dele também, né? O pastor Genésio. Ficou, nunca veio. Pastor Genésio, sim. O pastor Lauro, sim. Da Silveira? Isso. Pastor Lauro da Silveira. Teve 15 dias atrás aqui na igreja da Vila. Ambas pregou. Ele também atendia aqui também na época. Vinha também. Vinha aqui fazer os cultos. Agora já dá mais idade, né? Mas Sim. na época eles eram tudo novo, né, irmão? Novinho, tudo. Então vinha muitos irmãos de lá. Nossa. Eu não lembro quando é que foi emancipado e foi passado para Arauá. Porque o senhor sabe, né? Primeiro era Criciúma,
Depois foi emancipado para Araranguá. Araranguá. Aqui era a congregação, né? Sim. Daí no tempo, o pastor José, que foi o primeiro pastor presidente aqui. Mas eu não me lembro qual foi o ano, né, Léo? Não sei se foi em 1980. Mas eles têm os registros das atas. Eles têm, né? Certinho, né? Esse aí tá tudo documentado. É, né? Isso. Aí tinha só o obreiro de Araranguá, né, irmão? Mas também era uma benção. E aí ele passou pra lá, né? E o pastor Arthur, ele vinha que eu me lembrei de Vespa, né? No começo ele vinha... Ele tinha uma Vespa, né? Vespa, depois vinha com uma caminhoneta aberta atrás, né? Só a cabine ali, mas vinha aí, até uma vez enguichou aí, deixa eles empurrar essa caminhoneta e... O pastor Arthur era uma benção. Ele vinha sempre na minha mãe, almoçava. Ele era muito popular, sabe? Ele fez muito amigo, amigo. fez meu Dizem que casamento, era. não. Ah, ele fez seu casamento. Foi. Credo, assim, no pátio do meu pai, né? Uhum. Era tipo uma barraca, mas olha, o pastor Arthur, meu Deus, eu não esqueço. Que bom. Ele gostava de tocar, Bênção de Deus. tocar um acordeão, né? Tocava, né? Cantava, ele mesmo tocava e cantava, nós todos juntos. Ai, uma bênção de Deus. Maravilha de Deus, louvamos a Deus por esse momento tão especial de estarmos aqui na casa desta família abençoada e querida. E que Deus abençoe a sua vida e abençoe o seu lar, a sua família. E Deus, através desses testemunhos, através da história da Assembleia de Deus em Criciúma, vai ser bênção para vocês. Um grande abraço a todos. Deus abençoe. Obrigado, também. Deus abençoe os irmãos também. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam. Jeremias 29:11. Quer saber mais? Visite nossa galeria de pioneiros e pastores no acesso do primeiro piso do Templo Sede. Também busque adquirir o nosso livro de História da Igreja, edição comemorativa.